Rogério, falando sobre o jogo em si, aqui, a gente, pelo histórico do que a gente viu da Francana, a gente vê que tem uma defesa muito sólida, toma poucos gols, e a gente viu que foi na bola parada ali, no limite da honra, mas o Grêmio consegue um empate. O que você espera da Francana aqui, por estar jogando fora de casa, por ter tomado o empate em casa? O que você espera, como você espera que a Francana jogue aqui e como é que você pretende neutralizar isso? Boa tarde, acho que dentro das competições a gente buscou ver todos os jogos da Francana, né, e viu que fora de casa é um time mais reativo, um time que fica mais em bloco baixo e joga por transição e bola parada. Tem os laterais que conseguem fazer a bola na área, né, e ter essa disputa, que eles fizeram 4 gols, se eu não me engano, nos últimos 5 jogos de laterais na área, né, e fez contra nós a de bola parada. Então é um ponto forte da equipe, né, deles, somente nessa parte defensiva, saber se defender bem e jogar pela transição. A gente tem que estar atento nisso, né, trabalhar durante a semana, a gente tem trabalhado, tem conversado com todo mundo a respeito disso. Sabemos do ponto forte do adversário e dos pontos fracos, e acho que dentro de casa que eu falo sempre, né, a gente tem que buscar ser protagonista dentro de casa para poder buscar vencer o jogo. Rogério, boa tarde. Queria que você falasse sobre o que muda, assim, na prática, para o Grêmio Prudente ter uma maior posse de bola, um maior controle de jogo dentro da sua casa. E ainda, nesse sentido, queria que você falasse sobre a questão da Francana, como sair da marcação da Francana nos principais jogadores. O Douglas Santos foi muito bem marcado, que é um dos jogadores de grande potencial do Grêmio Prudente. Esses 2 pontos, por favor. Olha, de posse de bola, cara, no jogo passado nós tivemos mais posse do que eles e mais finalizações do que eles, né, na casa do adversário, por mais que o campo não estava tão adequado. Mas acho que dentro de casa a gente tem que manter o nosso padrão de procurar ser agressivo o tempo todo para ter essa posse, né, e poder fazer as jogadas que a gente precisa para fazer o gol. Acho que o adversário vai manter a mesma ideia, né, a gente vai procurar fazer algumas coisas diferentes durante hoje e amanhã do trabalho para que a gente possa tentar surpreender o adversário, né, nos cenários que a gente imagina que vai acontecer, para não ser surpreendido. Professor, boa tarde. Você disse que era fundamental um resultado positivo lá em Franca, né, uma vitória, e agora chega aqui em Prudente com empate. Eu gostaria que o quanto é difícil jogar com empate num jogo de decisão, que é as quartas de final, e se esse empate também, por uma visão, pode ser favorável ao Grêmio Prudente. Acho que o resultado fora, a gente sempre vai em busca da vitória, né? Eu falo sempre, né? Mas a gente não conta com alguns cenários que acontecem, né, dentro do jogo, como aconteceu. Acho que a gente poderia ter saído muito bem lá com a vitória, né? Não saímos com alguns erros, principalmente em último terço de finalização de jogada. Mas acho que o empate foi importante porque a gente tem essa vantagem para estar dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, né? E aí dentro dos nossos domínios aqui a gente tem que fazer o nosso jogo que a gente vem fazendo. Dentro de casa aí temos 5 jogos, né? 5 vitórias, então acho que prevalecer esse mando de campo para que a gente possa buscar a nossa classificação. Rogério, contra a última vez você esperou um time mais reativo, a solução foi fazer um gol cedo. É algo que também está dentro dos planos, é uma meta dentro desse jogo agora decisivo. E segundo, queria falar sobre as surpresas. A última você trouxe o Mika, alguém que a gente estava acostumado só a ver na lateral, de repente ele está ali no meio com um papel importante, não só defensivo, como também de transição. Vai ter surpresa também nesse jogo? Não vou nem pedir para adiantar, porque não adianta, né? Mas vai ter surpresa? Acho que a primeira foi acerca do gol cedo. Acho que assim, o que eu tenho colocado para o grupo é que dentro de casa, a gente dentro dos 15 primeiros minutos, a gente tem no mínimo 6 finalizações, ou um pouco mais, né? Depende, né? Ou quanto antes dentro desses 15 minutos. Que acho que isso vai facilitar o nosso jogo, né? E numa dessas aí pode ser o gol, como aconteceu contra o São Caetano, um gol muito cedo. Isso nos favoreceu até para ter o controle do jogo. Então acho que isso depende das nossas atitudes ali dentro de campo, né? E que a gente possa ali estar buscando a cada jogo. E de surpresa, vocês já me conhecem muito, pelo pouco tempo, mas também pelo, né, do último trabalho meu de Votuporanga. Todo jogo eu procuro ter alguma surpresa assim, porque a gente precisa mudar alguma característica, alguma ideia,
né? O adversário no jogo passado anulou algumas peças importantes nossas e a gente tem que mexer e a gente tem que facilitar o nosso jogo, né? Então isso, com certeza, todo jogo a gente vai procurar ter, até porque o adversário, a gente poder surpreender o adversário dentro de nossa casa. Ô Rogério, contra o São Caetano nas quartas, o jogo aqui estava indefinido no começo para os dois, mas o Grêmio fez um gol logo com uns 16 segundos, que com certeza aliviou, deu tranquilidade para o time dentro de campo no decorrer do jogo. Não acontecendo esse gol, igual aconteceu contra o São Caetano, o que fazer para não fazer com o time entre um certo desespero em algum momento da partida, para que tenha tranquilidade dentro da partida para que consiga essa classificação? Eu acho que tem que ter paciência e maturidade, saber que nem toda vez a gente vai fazer gol no início, como nós fizemos, e que pode acontecer no primeiro como no último minuto. Acho que a gente tem que estar atento os 90 minutos, estar ligado para não ser surpreendido, e tudo depende da nossa atitude, do nosso comportamento ali dentro de campo. Se a gente deixar o jogo moroso, se a gente deixar o adversário acreditar que ele pode vir aqui e vencer em algum momento, isso vai acontecer. Agora, se é ao contrário, ser agressivo, pressionar a bola, buscar essa bola o tempo todo, ter bastante situações de finalizações, tanto para os lados como por dentro, pode ter certeza que a gente vai estar mais próximo de fazer o gol, e isso a gente empurra o adversário mais para baixo, e quando você empurra o adversário para baixo, você tem mais o controle do jogo. Então aí você deixa o jogo ficar tão perigoso. Professor, gostaria que você falasse da importância de decidir esse jogo aqui no Prudentão, ao lado do torcedor, e aproveitasse para fazer um convite para o torcedor prudentino para estar presente aqui no sábado. Decidir em casa, esse sempre foi o nosso objetivo, né? A gente sabe que decidir dentro da nossa casa, a gente tem o nosso torcedor como 12º jogador. Eu espero que a gente possa lotar o Prudentão, de fazer uma grande festa, né? Como foi no último jogo. A gente realmente lotar, vir para torcer, para vibrar os 90 minutos, mandar essa vibração positiva para dentro de campo, porque acho que isso que é importante para os jogadores estar sentindo ali, né? E eu falo muito para os jogadores, a responsabilidade nossa de não deixar o torcedor sentado na arquibancada é nossa. Porque quando você está atacando, gerando muitas finalizações o tempo inteiro, isso deixa o torcedor apreensivo, feliz, gritando, incentivando ali toda hora. Então acho que a responsabilidade é nossa dentro de campo e do torcedor fora de campo para ser o nosso 12º jogador. Então a gente espera que o torcedor possa vir, comparecer, né, e fazer uma grande festa. Alan, primeiro eu queria que você comentasse para a gente até falou antes da ida de vocês lá para Franca, que o gramado estaria em más condições e que o horário da partida seria complicado. Queria a tua avaliação agora, depois de jogar, como é que estava o gramado e como é que foi ter que se adaptar a esse horário, um domingo, 10 horas da manhã, sol, calor, como é que foram as circunstâncias desse empate com sabor de vitória, acredito, por conta do gol no fim ali, de tudo que aconteceu na partida. Boa tarde, primeiramente, né? Acho que é um horário que nos pegou de surpresa também, né? A equipe dele já é bem acostumada a jogar esse horário lá também. E friso também que a equipe dele também é muito acostumada com o gramado deles. Se você pegar a imagem do jogo, você pode ver que eles conseguiu, né? Colocar bem mais a bola no chão do que a gente é acostumado com um campo mais reto, mais fofinho, para que a gente possa botar a bola no chão para trabalhar. Foi um horário ali que já atrapalhou, muito calor, muito quente, né? Acho que, sei lá, de 30 jogadores aqui do clube, da equipe, eu acho que se, sei lá, 5 jogou nesse horário aí, foi muito. Eu posso falar por mim, eu nunca joguei esse horário. Foi um horário que eu falei que pegou de surpresa, mas a gente tem uma resiliência muito grande, a gente tem na cabeça, né, do objetivo final que a gente quer chegar na final e ser campeão. Então, eu acho que todas essas adversidades a gente tem que colocar de lado e entrar no jogo como guerreiros mesmo para vencer o jogo e sempre voltar se não puder vir com a vitória, a gente vem com um ponto, foi o que a gente fez. O Alan, boa tarde. Talvez o que mais atrapalhou o jogo do Grêmio Prudente no último domingo foi a marcação que a equipe da Francana fez nos principais jogadores de frente do Grêmio Prudente. Jonathan Carlos teve pouco espaço para jogar, o próprio Douglas Santos teve pouco tempo ali, espaço para jogar. Como desvencilhar dessa marcação, sair dessa marcação para que a bola chegue mais para vocês ali, principalmente você, o Canela, para que vocês consigam essa classificação no sábado?
Bom, é o que o professor frisa, né? Acho que a nossa equipe, ela vem, acho que 10 jogos, né, invicto, então, querendo ou não, todas as equipes que vêm jogar contra nós vai querer tirar um casco ali, vai sempre estar estudando, né? Sobre a nossa forma de jogar e sobre os nossos pontos fortes, né? Individuais, que é ali o Jonathan e o Douglas, dois caras canhotos e rápidos ali, que se deixar pensar, com certeza vai colocar o Canela ali na frente do gol. Então, acho que o rodízio também ali, a diversidade dos treinos para poder chegar no jogo e surpreender o adversário é muito importante. E nessa partida é o que a gente vai procurar fazer, né? Não deixar eles nos marcar como eles conseguiram lá. E eu acho que aqui também vai ser o fator principal no nosso caso e que o nosso campo tem mais condições para a gente colocar a bola no chão. E como você falou, se deixar os dois colocar a bola no chão de frente para o gol ali, ele vai achar nós, ou se ele não achar, ele vai conseguir finalizar e para a gente conseguir com a vitória. Bom, James, né, você acabou de falar aí sobre chegar na cara do gol. Você é uma dessas referências ofensivas do Grêmio Prudente, né, nessa Copa Paulista. Queria que você dissesse como é que está a sua preparação individual para o confronto contra a Francana no sábado. Eu procuro sempre me preparar o máximo possível, né? Acho que não só eu, mas todos aqui do elenco, como eu falei, frisei, a gente tem um objetivo final, não só para mim, mas é um coletivo para todos. Estou me preparando ao máximo, falar para vocês que a ansiedade não vem, ela vem, a gente sempre pensa no jogo, só que a gente tem um pensamento muito positivo de chegar no jogo e sempre tá passando ali, como no jogo passado ali a gente conseguiu fazer o gol com, 17, 18 segundos, e é isso que a gente vai procurar fazer agora nesse jogo de sábado para a gente conseguir chegar na semifinal. Falando sobre, ainda olhando para o jogo de domingo, mas já espelhando para esse jogo, queria saber se teve muita bronca do Rogério por tomar o gol de bola parada. Era uma jogada que foi muito trabalhada. O Rogério dizia, a bola parada dos caras é forte, vamos preparar para isso, treinou para isso e infelizmente tomou o gol dessa forma. Por outro lado também ele dizia, a bola parada eles sofrem gols, veio de bola parada. O que é que precisa mudar em relação a isso, Alan? Como é que foi essa bronca, essa conversa aí? E o que é que precisa mudar para que a história não se repita, pelo menos no lado defensivo do Grêmio? Eu acho que o índice de gols de bola parada aqui no nosso futebol brasileiro é alta, né? Então acho que não só o Rogério, mas acho que todos os treinadores, quando vai jogar contra qualquer equipe, a bronca sempre é a mesma. É de ficar esperto, de não virar as costas para a bola, de estar ligado ali a todo momento. No segundo tempo a gente deu um descuido, eles conseguiram ir lá e fazer o gol, mas como você falou e foi bem efetivo aí nas suas palavras, eles também tinham dificuldade na bola parada. E a gente teve um escanteio seguida do outro, um escanteio a gente cobrou, a gente conseguiu o escanteio, cobrou de novo e a gente conseguiu fazer o gol. Então assim, eles teve uma falha, a gente também teve, que isso não vai acontecer mais, que o Rogério sempre treina isso, foi só um descuido mesmo, mas como ele fala, essa reta final, esses jogos importantes, não pode haver descuido nenhum para o nosso objetivo final, né? O Alan, na sua visão, o que faz com que o Grêmio Prudente mude tanto na sua questão de jogo casa fora? Em casa, o Grêmio Prudente tem sempre um domínio maior, sempre consegue mais finalizações com mais êxito também, e em casa e fora fica devendo um pouco, né? Sofre um pouco mais no segundo tempo, em alguns jogos. O que muda para vocês ali, que não consegue achar o equilíbrio fora de casa também? E ainda, para fechar, para esse jogo decisivo, como que você trabalha a sua questão mental para estar mais concentrado, mais ligado no jogo também? Eu acho que como o nosso fator casa aqui, ela é forte aqui, as outras equipes também têm isso, né? Eles em casa, eles são muito fortes. Eu acho que o que atrapalha um pouco o nosso jeito de jogar é os campos, né? Eu acho que, se eu não me engano, o campo melhor que a gente pegou fora foi o do Noroeste, que a gente conseguiu botar a bola no chão e tal. Então foi um jogo assim, para eles, o Noroeste foi um jogo de estreia também. Era óbvio que eles iam para cima, mas se você for ver ali, o juiz não deu um pênalti, que a gente poderia ter saído com a vitória. Então acho que esse fator casa também para os times de fora, eles aproveitam bem, querendo ou não, também tem a questão do sol e a questão do campo. Isso atrapalha um pouco o nosso jogo, que a gente tem um futebol mais técnico, um futebol de botar mais a bola no chão. E sobre a parte de concentração, de pensar mais no jogo, a gente tem o nosso psicólogo, né, o Dimitri, ele sempre gosta de chamar a gente ali no canto, conversar para se preparar bem, sobre questão de pênalti, sobre tá dando força ao companheiro. Eu acho que esse trabalho dele é muito importante para a gente, porque o que ele falou, né, que comanda o nosso corpo, as nossas decisões é a cabeça. Então a gente tem que estar bem para entrar num jogo desse decisivo e conseguir classificar. Vamos lá, Mika, primeiro fala do
voltar a jogar e numa função que a gente não estava esperando. Acho que você estava, mas a gente não. De repente aparece na escalação lá a Mica no meio de campo, com um papel ali importante de tanto defender quanto também alimentar ali o Jonathan, os atacantes, fazer aquela transição ali. Como é que foi poder voltar ao time titular e dessa forma, um pouco fora do que a gente está acostumado a ver você. E segundo, queria que você falasse sobre a partida em si. Lá fora teve todo esse lado de dificuldade por conta de gramado, por conta de horário da partida. Aqui vai ser do jeito que o Grêmio gosta de jogar. O que vocês estão esperando para essa partida contra a Francana? Primeiro, em relação a eu jogar ali pelo meio campo, né? O professor já tinha falado comigo, né? Logo quando eu cheguei na terceira semana ou na segunda semana, ele perguntou pra mim onde que eu me sentia mais à vontade, né? Eu conversei com ele, falei que eu fazia lateral, mas se fosse preciso não via problema algum jogar de volante também, que eu tive bastante minutagem de volante quando eu tive em outros clubes. E foi surpresa até pra mim também, né? Que nem o professor fala, que aqui você tem que dormir de chuteira, né? Porque no dia você pode ser que seja titular, mas no outro você pode ser, no outro pode ser que você não tem que estar preparado, independente da situação. E eu me preparei bem, né? Essa lesão aí, graças a Deus, não foi nada grave aí, e eu pude voltar e ajudar meus companheiros.